Oi, galera. Meu nome é Thaís Leal, eu sou quadrinista, trabalho em parceria com o Guilherme de Souza para fazer o quadrinho Cansei de Ser Monstro, que a gente ganhou o HQ Mix, né, uns 2 anos atrás, é a melhor publicação independente. E como esse projeto deu muito certo, né, a gente inclusive trabalhou nele numa animação esse ano de 2024. E a gente resolveu também fazer um segundo projeto, que seria o Monstros Não Dizem Adeus. É um projeto muito bacana, todo feito no guache, né? Vou mostrar aqui primeiro um pouquinho do Cansei de Ser Monstro, que é uma história de um menino que está na sua casa e ele é surpreendido por um monstro que vai devorar crianças, né? E ele, achando que ia ter medo, que ia comer o garotinho, ele é surpreendido com um garoto que curte monstros. Ele achou bacana, assim, ver um monstro na casa dele e começou a conversar e eles ficaram amigos, né? Lógico, ele alimentou o monstro primeiro, né? Para não ser engolido. E nisso vai se desenrolando uma história, até um pouco emocionante, assim, tem muita coisa acontecendo, não posso dar muito spoiler, né? Senão vocês vão ler. Isso aqui é um universo que se passa em Niterói, tá? Na nossa cidade, minha e do Guilherme, e a gente fez com apoio também da Prefeitura de Niterói. E nesse projeto aqui, que é o que eu falei, que deu muito certo, a gente sentiu falta de terminar de contar a história. Inclusive, muitos dos leitores que viram esse quadrinho falaram, mas e aí, como é que termina? Eu não posso dar muitos detalhes, né? Senão eu vou continuar dando spoiler do que aconteceu no primeiro. E aí, nisso, a gente resolveu entrar com o segundo projeto, que é o Monstros Não Dizem Adeus, que é uma continuação que ela pode ser lida independente do Cansei de Ser Monstro. Quem lê só isso aqui vai conseguir entender o conceito da história, até porque nesse universo aqui eles estão no mundo dos monstros, ele é adulto, não precisa ter lido esse, porém quem leu esse aqui vai sentir falta desse aqui, entendeu? Então, esse projeto que a gente está falando nesse momento é do Monstros Não Dizem Adeus. Os 2 livros foram feitos a guache. Esse aqui foi durante a pandemia, né? Então tinha muito mais tempo para pintar, para produção, para arrumar. E esse aqui foi no meio da correria, do mundo voltando razoavelmente ao normal. Então o processo foi um pouco diferente, né? No Cansei de Ser Monstro, eu trabalhei tudo em A3, né? Fiz um formato grande. Eu tinha um certo tempo, assim, porque estava todo mundo preso em casa, né? Então eu desenhava tudo no formato grande, tinha os dias livres para pintar tudo, e o projeto foi ficando muito bacana, mas ao mesmo tempo eu também estava com um traço um pouco mais cru, né? Muita coisa dos personagens eu fui conhecendo com o tempo, né? Você vai vendo aqui. Tem um pouquinho, óbvio, do tratamento digital, uma coisa ou outra eu acertei digitalmente, mas a maioria do trabalho foi feito no guache, tá? E aqui, como isso aqui deu super certo, eu resolvi na parte do Monstros Não Dizem Adeus continuar, né? Nesse mestre time que tá ganhando. Então aqui a gente tem um formato parecido, muito bacana, só que agora eu já conheci um pouquinho melhor os personagens. Mantive o colorido, a mesma linguagem, o mesmo design de personagens, mas com traço um pouquinho mais refinado, ó. As páginas, como vocês podem ver, estão a guache, tem um detalhe ou outro feito no digital, usei o Procreate, certo? Eu optei por isso porque me dá uma sensação mais natural, mais orgânica da pintura. Eu sinto que quando a gente faz uma coisa pintada no digital, é muito difícil você chegar num resultado que não fique muito plástico, né? E quando é no guache, no orgânico, a gente já parece que, sei lá, aquilo sai mais pessoal, né? Então a ideia foi tentar fazer isso, parecer que era mais pessoal, parecer que a proximidade entre o projeto e o que eu queria fazer, o projeto que eu estava sentindo fica mais fluida, certo? Então aqui, ó, eu trouxe até algumas páginas dos originais. Nesse Monstros Não Dizem Adeus, eu optei por fazer em A4, tá? Não foi mais em A3, fiz em formato menor, porque o tempo ia ser menor. E é mais difícil, né, você fazer detalhes no A3. Então, ó, tem coisas aqui
que eu não quis fazer na tinta, porque estava muito difícil, ia tomar muito tempo. Então eu joguei uma base para ter como botar texturas, né? Aqui ó, umas texturas espirradinhas. Essas aqui são páginas que eu não completei muito, mas tem outras que já estão mais detalhadinhas, ó. Com efeito de escova, ó. Também tem esse problema de às vezes dar uma rasgadinha. Essa aqui eu acho muito bacana, que ela ficou praticamente finalizada só no guache, tá vendo? Com os efeitos. E essa aqui mudou muito pouco, no digital quase não teve influência. E aqui a gente tem mais liberdade, ó. Não fica procurando brushes, ó, se você for ver. Tem coisas que você muda de ideia e não é proibido você ter essa segunda opinião do meio do processo, querer mudar, não gostei do jeito que ficou essa aqui, vou acrescentar aquilo ali no cenário. Ó, eu imprimi as imagens que eu já tinha feito no Procreate, ó, você vê que tem um espirradinho aqui, tem umas coisas que são um pouquinho manchadas, o rostinho deles às vezes está um pouco incompleto, porque é bem difícil fazer com traço fininho. A capa, ó, se for ver o resultado, a capa original tá aqui, ó, teve um pouquinho de tratamento de imagem. Então é isso, o processo como foi feito no guache, eu desenhei, fiz o sketch no Procreate, limpei o sketch no Procreate, ó, imprimi com tinta clara, né, com laranjinha, com uma cor mais leve para não ficar muito visível, não ficar difícil de apagar no guache. E eu fui pintando durante o dia. Eu gosto de falar que o processo foi assim, não é nem para diminuir o trabalho. Eu gosto de colocar assim, ênfase que foi feito de um jeito mais simples para não desestimular as pessoas de tentar fazer. Eu acho muito legal que eu trabalho no curso de desenho, de animação, de história em quadrinho. E muita gente fica, nossa, como é que você arruma tempo para fazer isso? Como é que você consegue fazer isso no meio de tanta coisa? Você tenta pensar do jeito mais fácil de você conseguir produzir o quadrinho, você conseguir produzir os seus projetos. Eu tinha um tempo legal para fazer isso, foi prazo de 1 ano que o edital me deu para fazer esse quadrinho. E eu sabia que nesse 1 ano eu ia ter que dar aula, ia ter que fazer meus freelas, ia ter que cuidar da família, cuidar da saúde, cuidar de tudo. Então eu pensei, poxa, se eu for fazer em A3, eu não tenho como ficar carregando isso para ir para cá, ficar fazendo. Então eu peguei um OD com tinta guache, um joguinho de pincel para viagem, e todo lugar que eu ia, ó, eu ia com essa pastinha dentro da bolsinha, pintava um pouquinho, levava para uma viagem, levava para casa de alguém que eu estava indo visitar. Às vezes no meio da aula com meus alunos, né, eu sentava do lado deles quando eu via que estava calmo e começava a pintar um pedacinho ou outro também. Alguns até ficaram mais curiosos de conhecer o projeto quando eu fazia isso, né? Tanto que quando eu acabei o livro foi uma loucura, todo mundo me pedindo para ver, porque eles já estavam acompanhando desde o início, querendo saber o que estava acontecendo na história. E foi tornando isso aí possível, assim, a gente pensar que ter que parar, ter um tempo do dia, um tempo do mês, assim, ficar programando isso para fazer seu projeto, realmente nos tempos de hoje é muito complicado. Então a gente adapta as nossas histórias, as nossas vontades, é o que a gente pode fazer, né? Então a ideia de fazer em A4 era que ficasse mais fácil, mais portátil o processo, que eu conseguisse fazer isso no meio da loucura do ano inteiro, né? Pois eu estava dirigindo uma animação que é do Cansei de Ser Monstro, que em breve vocês vão ver em festival, YouTube, em algum canal, ainda não sei para onde vai, está sendo finalizado agora. A gente fez uma animação de 12 minutos durante o processo de estar fazendo o segundo quadrinho e eventos e tudo mais que a gente estava trabalhando. Então foi uma loucura, que graças a Deus deu super certo, ficou super lindo o projeto. E assim, serve para incentivar, né? A todo mundo que tiver um pouco de medo de fazer seu próprio projeto, de criar, você consegue fazer, mesmo com muitas coisas no dia a dia, só tem que tentar organizar de um jeito acessível, né? Eu sei que eu poderia ter feito melhor, sim. Poderia ter feito pior? Não, porque eu já é o segundo que eu faço do mesmo projeto, então ele está no limite do que eu consigo dar,
né, esse ano. E eu achei que o resultado foi muito bacana. Eu espero que se um dia acontecer de fazer um terceiro ou um outro projeto parecido, saia melhor ainda que os dois que foram feitos. E eu curti muito. Então, desse quadrinho a gente tem personagens novos, né, rolando aqui. Esse é o Mofo, né, tem o próprio Jonas um pouco mais velho, né, do que ele tá aqui. O Ron é o mesmo, só também mais velho, mas não muda nenhuma característica nele. E mais pra frente a gente tem uma amiga deles que se junta ao bando, que é a Bina, que eles conhecem no carnaval aqui em Niterói, né? E tem o Wolcom, que é o vilãozão da história, que é esse general aqui montado num lagarto. Então, entrou personagens novos, a gente tem que fazer uma outra criação, um outro desenvolvimento, um outro perfil, e foi muito legal esse processo, né? De esboçar, de criar coisas novas no universo que é dos monstros, não só de Niterói. Também foi muito bacana passar assim, nos lugares que a gente queria que entrasse na história, né? No primeiro ele passa na frente ao MAC, e o segundo também passa perto do MAC, né? Porque o portal deles, para conseguir voltar, é na Igreja da Boa Viagem, né? Que eles têm aquela pontezinha da igreja, tem o sino, que a gente descobriu que o sino não era tão grande assim, mas a história vai ser aquela caverna que tem ali na praia de Boa Viagem também, em Niterói. As cores, eu tentei pensar em umas cores assim, que passassem um clima quente, né? Um clima de um pouco fantasia, mas um pouco desse calor assim que a gente tem em Niterói, desse clima de paisagem tropical, que tivesse no universo dos monstros uma coisa mais lúdica, né? Para os rosas, azuis, lilás, que a gente sentisse que era uma coisa que não é natural aqui pra gente, e no nosso aquela coisa do pôr do sol, né? Nascer e pôr do sol em Niterói, que é uma coisa muito marcante, né? Você começa a história em uma cena que vai acontecer lá pra frente, né? Que é do pôr do sol. E aí ele passa contando a história e volta naquele momento ali onde está desenrolando as coisas, né? Próximo ao horário do pôr do sol. Então a paleta foi escolhida assim de acordo com a hora do dia. Essa fase aqui da igreja conta na época que a igreja agora foi reformada, né? Por acaso, durante o processo do quadrinho, a igreja estava sendo reformada, mas a gente pensou nela na época que ela estava abandonada ainda, como se tivesse uma coisa suja, largada lá, não tivesse ninguém usando, né? Não tivesse tão turístico quanto está agora. E essa paleta de lembrança, que é um amarelinho, que é uma lembrança boa, suave. A coisa do carnaval também, a gente botou uma coisa bem colorida aqui, ó, né? Os blocos de carnaval passando. Então é isso, tá? O pensamento na cor foi de acordo com o que está acontecendo na história, né? No universo dos monstros, você sente que esse chão rosado pro lilás, uma coisa que não é tão comum pra gente, e quando eles começam a aparecer no nosso universo, vem para uma coisa mais realista com o nosso. Não dizendo que o mundo dos monstros não tem a ver com o nosso, né? Porque tem lá, ó, a vanzinha do cachorro-quente, igual nós temos em São Francisco, os hospitais, tudo acontecendo também no mundo dos monstros, né? A gente tenta diferenciar um pouco a cor, mas tá vendo? O céu deles mais rosado, mais lilás, mas também tem que manter uma identidade pra gente entender que aquilo ali é um hospital, pra gente entender que aquilo ali é uma lanchonete, é uma rua, mesmo que no universo deles, né? Porque o primeiro quadrinho dá a entender que eles estão num universo muito nativo, muito... Deixa eu ver se eu mostro aqui, fica mais fácil. Ele termina como se ele estivesse numa paisagem... Tá vendo? Menos habitada, né? Que os monstros fossem mais selvagens. E a gente aqui no Monstros de Deus, até porque são anos bem depois, né? Ele, acredito que uns 10, 15 anos depois, eles já estão numa
cidade, tem os monstros, tem o hospital, tudo acontecendo, mas em centros urbanos, certo? Nós fizemos uma oficina também mostrando qual foi o processo também, mostrando os lugares, que foi muito bacana, tem essa oficina disponível no YouTube, mostrando o processo de como foi desenhado, as ideias como foram surgindo, os thumbnails, os esboços de como começou. Eu tenho tudo isso filmado, alguns speed paints para mostrar o processo também, né? Porque quase todo o processo, quando foi um pouco mais limpo, ele já foi direto no digital, né? Eu já fiz no Procreate, para facilitar por conta do tempo que a gente tinha para entregar durante um ano, que foi um ano mais comum, né, do que o da pandemia, que foi mais atípico, que a gente fez o primeiro projeto, que tinha um pouco mais de tempo para trabalhar. Nesse aqui a gente já fez no meio de uma correria, no meio de um furacão. Bom, quanto à arte final, ela, como vocês podem ver, foi feito praticamente assim, o que eu não consegui resolver no gouache, na pintura tradicional, eu tentei resolver no digital, no Procreate. A balonagem ficou por conta do Gabriel Arraes, né, que é o nosso parceiro em design gráfico. Nós fizemos um lançamento no meio de uma feira de história em quadrinhos que aconteceu no Curso Animator, em Niterói, né? Tinha que ser na cidade Sorriso, que é a cidade de todas as histórias, né, que aconteceu, uma cidade repleta de quadrinistas e talvez de monstros também. Então foi muito legal, e aí agora a gente vai trabalhar com esse quadrinho em todas as feiras que vocês veem, o Guilherme por aí, ou eu mesma. Nós vamos estar com esses parceirinhos aqui, o Cansei de Ser Monstro, Monstro Nos Diz Adeus e os outros títulos do Guilherme. Muito legal esses editais estarem apoiando as ideias da gente, fazendo esses projetos tomarem vida, né? Muito, muito bacana que isso continue. Inclusive, assim, uma coisa muito legal que eu percebi, assim, como eu disse antes, né? Eu trabalho com aula de desenho, então eu tenho recebido feedback de crianças, de alunos, até sobrinhos, estavam falando: tia, eu queria agora, eu pergunto, o que vocês querem fazer quando crescer? Quer se formar em pintura, quer se formar em game e tal? Não, eu queria fazer história em quadrinho igual você. Eu fico, nossa, que legal, né? Você ter gente achando que isso está dando certo, que está funcionando. Eles estão vendo que é uma pessoa ali acessível a eles, não é ninguém que eles não conheçam, conseguindo produzir, conseguindo imprimir, graças aos editais do governo, que está assim, indiretamente direcionando, incentivando, né, as crianças, os jovens a entender isso aqui como mercado de literatura, né, a fazer o pessoal sair um pouco da tela, não só para ler, como para tentar produzir. Inclusive eu tenho alguns alunos que no meio do processo, vendo eu fazer, acompanhando o desenvolvimento, né, que a gente fez uma página do Instagram do Cansei de Ser Monstro, às vezes posta para falar da animação, ou do quadrinho novo e tal, e aí a galera vendo que isso é acessível, vendo que isso está próximo, está começando a fazer. Eu tenho alguns alunos que estão desenvolvendo seus próprios projetos de animação e quem sabe daqui a uns anos eles também passem em editais, ou que trabalhem com isso, né, por via particular ou pública. É muito legal ver como isso está ajudando no desenvolvimento dos jovens, assim, não só em Niterói, como em qualquer lugar que a gente tiver acesso, né. Nós fizemos uma exposição há um tempo atrás, que é Minas, o nome da exposição, né, a sigla, Mulheres Ilustres da Nona Arte, são mulheres quadrinistas do Rio de Janeiro, mostrando o seu trabalho para fazer, mostrar para os jovens, para as pessoas interessadas, independente da idade, que isso é acessível para qualquer um, né? Que tem mais a ver com você querer fazer o projeto e se organizar para fazer, do que com ser impossível, não sei, saber desenhar ou não saber. Tem que ter sua história, você tem que ter como contar a sua história. O legal, assim, a gente conseguiu por meio de edital,
botar isso no material físico, mas assim, hoje em dia você consegue colocar também no material digital e mostrar seu trabalho também, e incentivar outras pessoas a produzirem, a contar a sua história, né? É uma coisa muito legal, é um incentivo muito bom que tomara que continue. Obrigada.